Quantos empregos você já teve? Quantas casas você já morou? Eu já morei em uma casa em Guararema, em outra casa em Santo Onofre, vai contando aí. Depois em Alto Rio Novo, depois em Campo Grande uma casa, 2 casas, 3 casas. Depois morei no seminário, 4ª casa aqui em cima. É 4 ou está mais já? Me ajuda aí a contar. 7, é. Aí depois eu morei em Cianorte, no Paraná, em 2 casas. Depois eu morei no Rio de Janeiro como seminarista em 2 casas. 2 quartos, na verdade, mas mudei, não é? Depois, casado, eu morei em uma, no seminário mesmo, 2, 3 casas. Depois mudei para Belo Horizonte, eu morei em uma, 2 casas. Depois mudei para Piracicaba, só uma casa. Depois voltei para o Rio, estou na 2ª casa. Em quantas casas eu morei? 19? Logo se vê que eu não tenho problemas com mudança, não é? Mas uma pessoa que morou a vida inteira numa casa, um emprego só, qualquer mudança gera, assim, alguma dificuldade. Estou dizendo isso porque nós, na vida, mudamos. As coisas mudam. E nós ouvimos aqui uma palestra há algum tempo pela irmã Mônica Darley, no Celebrando a Transformação, em que ela falava sobre os ciclos da vida. E eu fiquei pensando em Moisés, não é? Um homem que viveu 120 anos, e bem delineados os ciclos. 40 no Egito, 40 em Midian e 40 no Sinai. 40, 40, 40. Fiquei pensando, nós não vivemos 120 anos. Podemos chegar, como Cid Moreira, a 97. Vamos colocar 90, que é uma boa perspectiva aqui. Então, 30, 30, 30. É claro, só para dizer que nós passamos por ciclos na vida. Essa semana, conversando com uma pessoa sobre um determinado assunto, essa pessoa me disse: Israel, eu não sou mais aquela pessoa. Não sei propriamente o que eu estava dizendo, nem vem o caso aqui. O que eu estou querendo dizer é que alguns de nós temos características, modos de fazer, modos de reagir, e alguns modos são muito bons. Devemos permanecer nessas práticas, nesses jeitos, nesses estilos, aperfeiçoando-os. Mas, às vezes, nós temos práticas, características, atitudes que são perniciosas à nossa vida, não nos fazem bem, mas continuamos nela. E alguns de nós até nos orgulhamos: eu não mudo. Bem, se eu não mudo porque está tudo bem, então está tudo bem. Agora, se eu não mudo apesar de não estar bem, penso que não há aí muita sabedoria. Essa semana, quando eu fui fazer umas comprinhas de legumes, né? A gente observa que às vezes os caixas não sabem que produto está levando, que não comem aquilo. Aí eu disse assim: você não come isso, né? Falei para a caixa, num hortifruti. Não, não como isso não. Você come isso também? Não como isso. Você come isso também? Não. Ou seja, verdura e legume, um ou outro. Certo ou errado? Mas alguns não mudam. Na verdade, o pastor Samir teve que se casar, uma denúncia pública aqui, e ser obrigado pela Roberta a comer legumes, porque era só macarrão, carne. O máximo de natureza era chamate. Mas agora a Roberta enquadrou o rapaz, dando um exemplo de que
Se aquilo não é bom para nós, seja esse exemplo alimentar ou qualquer outro, nós não podemos mudar. Então eu trago o exemplo de Moisés. Eu vejo em Moisés 3 atitudes que ele mudou. Nós temos um Moisés irado. A vida adulta dele começa com Moisés irado. Nós temos um Moisés acomodado. Tá bom assim, estava lá, cuidando do rebanho do sogro, que um dia seria dele, estava tudo bom. Infeliz da vida, mas estava tudo bom, acomodou-se. E temos um Moisés amedrontado. Quando o Deus Eterno disse: Moisés, você vai para o Egito. Eu não tenho a menor capacidade, não há a menor chance disso acontecer, me tira dessa. Quando nós vamos lendo a história de Moisés, nós vamos nos encontrando com outro Moisés. Ou seja, eu posso mudar. Nós podemos mudar. Não o que está certo, mas aquilo que nós precisamos mudar. Então eu lhe convido primeiramente a me acompanhar na leitura de Êxodo 2, 11 a 14, para nos encontrarmos com um Moisés irado. Mas antes eu pergunto, isso que vamos ler aqui descreve você? Você sabe. Você sabe. Vamos lá. Já adulto aos 40 anos de idade, em 1486 a.C., Moisés saiu do palácio para visitar seus irmãos hebreus. Chegando lá, viu o trabalho pesado que faziam. Viu inclusive um hebreu sendo espancado por um egípcio. Moisés olhou para os lados e, como não tinha ninguém por perto, reagiu. Sublinha essa palavra aí, reagiu. Matou o egípcio e escondeu o corpo dele na areia. No dia seguinte, ele fez a mesma visita. Quando viu 2 hebreus brigando, Moisés perguntou ao agressor: por que você está espancando seu irmão? O homem respondeu com rispidez: quem foi que o nomeou como juiz do nosso povo? Vai me matar? Como fez com o egípcio ontem? Moisés ficou apavorado e concluiu: fui descoberto, logo serei desmascarado. O que você acha desse Moisés? Você é Moisés? Você sabe. Há pessoas que você nem pode pensar em fazer uma crítica. Já se desorganizam e saem batendo na gente. Há pessoas que por qualquer razão ficam enfurecidas. Aí você tem que ficar cheio de dedos para conversar com essa pessoa. Quem é assim é muito difícil mudar. Mas não é impossível. Com Moisés aconteceu o seguinte, eu leio aqui Números 12, que é uma história muito interessante. Miriam e Arão começaram a atacar Moisés por ter ele se casado com uma mulher africana. Os dois o confrontaram. Moisés, você acha que o Deus Eterno só fala por seu intermédio? É claro que não. Ele também fala por nosso intermédio. Diz o texto que o Deus Eterno soube da rebelião. Moisés manteve a sua tranquilidade. Não havia ninguém tranquilo como Moisés. Talvez na sua Bíblia apareça entre parênteses essa expressão, porque é uma
digressão que o autor do livro faz para descrever, nesse momento da vida, vamos dizer assim, 40 anos depois, o Moisés, em absoluto desacordo com o Moisés que matou o egípcio. Agora, no seu segundo ciclo de vida, o autor reflete sobre a história e vê Moisés e diz: não havia ninguém, nas versões tradicionais, mais manso do que Moisés. O Deus Eterno chamou os 3 irmãos e lhes disse: saiam agora da cabana sagrada. Eles saíram. O Deus Eterno, descendo numa coluna de nuvem, apareceu na porta da cabana sagrada e chamou Arão e Moisés. Os 2 compareceram e Deus lhes disse: serei claro no que tenho para lhes dizer. Eu me revelo por intermédio de visões durante o dia e de sonhos durante a noite. Com Moisés, no entanto, é diferente. Ele é o meu representante diante de vocês. Eu falo com ele por intermédio de palavras claras, de modo que não precise fazer qualquer esforço para me entender. Ele me vê pessoalmente. Como é que vocês ousam, então, se rebelar contra ele? O Deus Eterno deixou claro que estava muito indignado com os 2. Depois de ter falado, ele se retirou. Quando a nuvem se afastou da cabana sagrada, todos viram que Miriam estava com uma doença contagiosa na pele, que ficou toda branca. Arão também olhou para sua irmã e viu que ela estava com a pele embranquecida. Arão disse a Moisés: meu irmão, cometemos um erro, mas por favor, não nos castigues desse modo. Não deixe que a nossa irmã se torne uma morta-viva, como se seu corpo estivesse em decomposição. Moisés então orou ao Deus Eterno: Deus, eu te peço que cures minha irmã. E o texto continua: eu tenho um inimigo, me ataca publicamente, tenta me desmoralizar, tirar o meu cargo. Deus se posiciona no meu lado, castiga o meu inimigo. Aí o meu inimigo vem e pede para eu orar por ele. Eu oro ou não? Você ora ou não? Na teoria, todos dizemos: é claro que nós oramos. Mas na prática, Deus é justo. Nem precisei fazer nada. Deus agiu no meu lugar. Deus, muito obrigado. Não é isso? E a Miriam que continuasse com a sua doença contagiosa, que ela mereceu, me atacou. O Moisés irado, agora não é mais o Moisés irado, é o Moisés da paz. O Moisés manso, o Moisés tranquilo. Moisés mudou. Nós também não podemos mudar? Ou vamos continuar colhendo os frutos de nossa agressividade, de nossa explosividade, de nosso temperamento forte, do qual alguns nos orgulhamos? Vamos ser francos, vamos ser sinceros. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim assim, temperamental, tudo bem. Se não gostar, até logo. Tem gente que se orgulha disso. Vamos ao segundo Moisés. Ao Moisés acomodado. Claro que aqui, eu acho que na primeira não teve nenhuma interpretação. Foi claro. Na segunda, um pouquinho de interpretação. Vamos lá. Êxodo 3, 1 a 3. O Moisés acomodado continuava pastoreando o rebanho do sogro Jetro, sacerdote de Midian. Certa vez foi para longe e chegou com o rebanho à península do Sinai, perto do Monte Sinai, também chamado de Horebe, o Monte Sagrado. Ali teve uma surpresa. Moisés viu que havia chamas numa árvore da região.
O fogo continuava, mas não consumia a sarça. Ele entendeu que o Deus eterno estava se mostrando diante dele. Por isso decidiu ver de perto aquela sarça que não se queimava. Decidiu ver de perto aquela sarça que não se queimava, não combinava com o momento que Moisés vivia, um momento de acomodação. Uma das experiências mais tocantes para mim, embora muito simples, quando eu era menino, morava numa dessas, quantas? 19 casas? 19 casas aqui no seminário. Eu ia estudar no então Instituto Batista Americano, na rua Itamaraty. Então eu descia a ladeira do seminário, pegava a rua Desembargador Isidro e passava atrás do ginásio de esportes do Tijuca Tênis Clube. E ali tinha um sorveteiro. Eu nunca comprei nada dele, porque não tinha dinheiro para tanto, mas passava e via ali o sorveteiro. E aí, eu terminei aqui então, primeiro grau, mudamos-nos, meu pai foi ser pastor no Paraná e fui acompanhá-lo. 3 anos depois, retorno agora como seminarista. E lá está o sorveteiro. E durante muitos anos, lá continuou, deve ter parado, ou ter se aposentado, ou algum outro motivo, não tinha esse contato para saber. Aquilo sempre me tocou. A mim deu a impressão, podendo eu estar errado ou não, foi a mensagem que comunicou, que ele se acomodou naquela função. Aqui não há nenhuma crítica, ele não o conheço, mas aquilo me tocou assim, espera aí, eu volto 3 anos depois, o cara faz a mesma coisa. E depois, 10, 15 anos depois, ele faz a mesma coisa. Não estou dizendo que fazer a mesma coisa seja ruim, mas talvez seja. Talvez façamos a mesma coisa, sejamos felizes por fazermos a mesma coisa. Mas talvez não estejamos felizes. E aqui a minha tese, por isso que eu digo que é um pouco de interpretação, é que Moisés não estava feliz. Vocês acham que um camarada que foi criado em todo o conhecimento do Egito, e nenhuma civilização alcançou o conhecimento do Egito, nem a atual? A medicina do Egito nunca foi superada. A engenharia do Egito, ou a tecnologia, nunca foi superada. O homem hoje não consegue fazer pirâmides como eles fizeram. Até hoje não consegue. Consegue ir à Lua, mas pirâmide não consegue fazer. Por exemplo, a medicina deles nunca foi superada. Então ele foi criado naquilo, e pensam alguns que ele foi criado para ser o sucessor do faraó. É uma hipótese. Ele era filho do faraó, recebido como tal na família do faraó, filho daquela expressão da antiguidade que todos que fazem parte daquela família. E agora, ele vai ter que cuidar de boi? Ele que poderia casar com uma outra princesa egípcia, se casa com Zípora? Não era aquilo que sua mãe imaginou, o faraó imaginou, nem ele imaginou. Mas tá bom. Fazer o quê? Se eu voltar para o Egito, vão me pegar? Tá bom. A vida inteira como um estranho, um fugitivo. Mas eu entendo quando Moisés se encontra com aquela árvore ou sarça, no seu interior queimava uma insatisfação, tal como o fogo da sarça. E quando ele viu aquela sarça, novos irmãos, a imaginação, ele disse: será que agora minha vida vai mudar? Será que o Deus eterno está querendo me dizer alguma coisa? Porque esse fogo é estranho, ele queima, a árvore fica do mesmo jeitinho. Então ele toma a decisão de ver o que é que estava acontecendo. Não mais o Moisés acomodado, mas o Moisés que dá um passo, porque no caso dele era necessário dar um passo.
se ele estava insatisfeito, infeliz naquela vida que a sua violência anterior o levara, era preciso dar um passo rumo àquilo que Deus queria fazer com ele, e nós sabemos o resto da história. Vamos imaginar se Moisés não tivesse dado aquele passo, viu lá longe aquela sarça ardendo e disse: vou lá não, sei lá, é melhor ficar aqui. Pode ser que veja alguma coisa que eu não queira saber. E foi o que aconteceu. Quando ele se aproximou, Deus disse: olha, essa terra que está pisando aqui é santa. Tira essa sandália suja que está no seu pé aí. Aqui não. Já começou a coisa. Como assim terra é santa? Já começou uma revolução na sua cabeça. Aí ele diz, Deus eterno diz: agora, Moisés, troca de sandália, porque a sua vida vai mudar. Você vai voltar para o Egito. Tu sabes que eu não posso. Tu sabes que meu nome está na lista da Interpol. Não posso voltar. Você vai voltar. Então Moisés, acomodado, deu um passo. E às vezes nós não damos o passo. Estamos insatisfeitos, mas não damos o passo. Estamos insatisfeitos, o máximo que nós fazemos é reclamar. Que nisso nós somos bons. Mas dar um passo é algo que nós precisamos fazer. Mas tem, em terceiro lugar, o Moisés amedrontado. Êxodo capítulo 4, para se esquivar da missão, Moisés apresentou outra desculpa. Teve a anterior, agora esta. Ó Deus eterno, tem uma coisa ainda a dizer. Eu não sei usar bem as palavras, ouvi tudo o que me disseste, mas não conseguirei convencer nem meus irmãos, nem os egípcios. O texto, então, prossegue e Deus dá a solução para o problema. Capítulo 5, nós lemos assim, verso 1. Tendo chegado ao Egito, Moisés e Arão foram direto ao palácio do faraó, onde lhe disseram: eis o que o Deus eterno, o Deus do povo de Israel, nos manda lhe dizer: deixe o meu povo ir, para que me adorem no deserto. O Moisés amedrontado, agora é o Moisés encorajado. E agora ele chega, na nossa linguagem popular, de peito aberto diante do faraó. Venceu todas as dificuldades. Ninguém chega para o faraó. Tem todo um protocolo, uma série de cuidados. Diz o texto que numa das vezes que ele se encontrou, o faraó estava na praia. Foi lá na praia onde ele estava. O Moisés amedrontado é agora encorajado pelo Deus eterno, um Moisés capacitado para fazer aquilo que todos os estudiosos dizem que é a maior façanha da história da humanidade. É uma história épica. Porque uma coisa é você conquistar com soldados treinados. Outra é conquistar com crianças, idosos e pessoas despreparadas para a guerra. Mas foi exatamente o que Moisés fez. Ele sai com uma miríade de pessoas acostumadas a ser escravas, enfraquecidas por pouca comida, lutando para ter água, em condições as mais inóspitas, e leva esse povo todo para uma nova terra. É uma história épica. Dá para imaginar um homem medroso fazendo isso? Imagine ele ainda medroso e chega perto do mar vermelho, as águas tremulando, a morte se aproximando, e Deus diz: Moisés, levante o seu braço e ore. Eu vou fazer isso, vou ser ridicularizado. Ninguém vai acreditar em mim e vamos nos afundar todos aqui, e lá atrás o exército do faraó. Mas o confiante, o encorajado, levanta as mãos
simbolicamente, fere as águas que se separam e o povo ultrapassa. Mas se ele fosse medroso, estivesse lá no meio e disse, meu Deus, agora vamos morrer todos aqui. Mas não, era o confiante, o encorajado. Então eu quero, bem sinteticamente, dizer para você isso. O que é que o medo lhe tem impedido de conquistar? A que lugares, sejam físicos ou simbólicos, você não tem ido por causa do medo? Que concursos não prestou ou foi aprovado por causa do medo? Que cursos não fez por causa do medo? O que não realizou por causa do medo? Vai se acomodar? Ou vai dizer, ó Deus, eu não posso, mas se tu fores comigo, eu posso. Recapitulemos, nós temos um Moisés irado, que se torna um Moisés tranquilo. Nós temos um Moisés acomodado e um Moisés que toma a iniciativa para mudar o que deve ser mudado. Nós temos um Moisés amedrontado e um Moisés capacitado. Um belo exemplo para nós, eu recomendo você, usando Êxodo, Números, Deuteronômio, estudar de novo essa vida. Eu destaquei 3 aspectos negativos e 3 respostas positivas. Porque se há algo em nossa vida errado, nós devemos nos empenhar ao máximo para mudar. E Deus nos conduz à mudança, sempre para o nosso bem. Quando olhamos para Jesus, nós vemos alguém que sofreu as mesmas dificuldades de Moisés. As mesmas tentações de Moisés, mas não sucumbiu a nenhuma delas. É o nosso modelo. Não só é o nosso modelo, mas é quem está pelo seu Espírito conosco naquilo que nós precisamos mudar. Irados, nunca mais, pela graça de Deus. Acomodados, nunca mais, pelo poder do Espírito Santo. Amedrontados, nunca mais. Vocês sabem que um dos versículos mais repetidos na Bíblia, ou melhor, expressões mais repetidas na Bíblia é: não tenha medo. Porque o medo faz parte da nossa vida, mas não pode nos dominar. Então, o que é que na sua vida deve mudar para que a vida abundante pela qual Jesus morreu possa alcançar você? Nós temos, na enologia dos escravos nos Estados Unidos, algumas músicas, umas dizem essa expressão que Moisés e Arão disseram ao faraó, deixa o meu povo ir. É bem conhecida essa música. E a outra é a menção a Canaã. Canaã, tomada a palavra no sentido simbólico, como sinônimo de céu. E eu tenho pensado um pouco sobre isso, quero dizer brevíssimas palavras antes da celebração da ceia do Salvador. Uma máxima filosófica existencial, citada já pelo profeta Isaías, século VII, VIII a.C., depois pelo apóstolo Paulo, no primeiro século, é: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Em outras palavras, a vida é só comer e beber. Trabalho e diversão. Não tem mais nada. Isso é a máxima do secularismo desde tempos os mais recuados. Mas pode ser que, às vezes, essa máxima secularista, totalmente imanentista, também
nos tome. Às vezes tomamos decisões pensando apenas no comer e beber, porque amanhã morreremos. Tá, é verdade. Amanhã morreremos. Mas para onde iremos? Penso que muitas vezes, em nossas decisões e práticas, nós temos perdido a perspectiva da vida eterna no céu. E a celebração da ceia, exatamente Jesus a introduziu e nos lembrou que devíamos sempre que nos reuníssemos tomá-la, para que nos lembrássemos de que Ele viria uma segunda vez. Mas Ele vir a segunda vez não quer dizer muita coisa. O que quer dizer é o complemento, Ele vem uma segunda vez para nos levar para o céu. Nossa vida definitiva, portanto, é essa. E o nosso presente tem que ser vivido nessa perspectiva, nessa visão, nessa percepção. Muitas vezes, nós, eu totalmente incluído, é claro, pensamos que vale a pena qualquer coisa para essa nossa vida aqui ser boa. Não vale a pena qualquer coisa. O que vale a pena é, diante das nossas dificuldades, sejam quais forem, ou alegrias também, que nós estamos numa viagem que já começou. Viagem para o nosso lugar definitivo. Nossa vida é muito curta. Curtíssima. Não vale a pena morrer por ela. Com práticas nocivas. O que vale a pena é viver na perspectiva do céu. Certa ocasião, uma pessoa me disse que ia se separar da sua esposa porque não era tão aventureira como ele era. Mas disse, só por isso? E disse, mas parece que tudo para você na vida é aventura. A vida é só isso, não tem mais nada. Eu acho, disse ele, que você perdeu a perspectiva da eternidade. Qualquer coisa que agora tire a minha felicidade, eu corto. Como se essa fosse a nossa vida. Mas não é a nossa vida. É parte da nossa vida. Porque, como sempre digo, ela tem dois tempos. O primeiro, que dura 97 anos no máximo, ou 106, cada irmã Augusta. E a outra que vamos nos prejudicar nessa vida tão curta, se temos uma eternidade para viver. Eu sei que é estranho o que eu estou dizendo, mas nós não podemos achar que a vida é só isso, que se esgote aqui, que termine aqui, que o nosso desenho, Deus colocou no nosso coração o princípio da eternidade, é a eternidade. Vamos tomar então agora essa ceia e enquanto nós